Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos procurar sintetizar o que nós vimos sobre as leis da conservação de energia, no sentido de procurar entender como que é o funcionamento das reações químicas em termos energéticos. Legal? Então, material na mão e vamos lá. O que nós vimos é as reações químicas, todas elas na verdade, as reações químicas, elas têm um envolvimento energético. Tá? Algumas reações absorvem energia, as mais variadas formas, como tal, a reação da fotossíntese, como nós temos que a fotossíntese ela produz glicose e gás oxigênio a partir de gás carbônico e água. E só acontece na presença de luz, geralmente a luz solar. Tá? A fotossíntese é realizada pelos vegetais, pelas folhas, certo? Então, nesse caso, esse aqui é um exemplo de reação que ocorre com a presença de energia, certo? É uma reação que precisa absorver energia para poder acontecer. Legal? Outras reações, elas ocorrem espontaneamente e ocorre a liberação de energia consequente. Então, nós temos aí dois tipos de reações. Tá legal? Nós vamos investigar os dois tipos. Tá? Nós vamos abordar aqui um conceito geral para ambos os tipos de reações. Tanto as reações que necessitam de energia para ocorrer, quanto as reações que ocorrem e liberam energia. Tá legal? Então, olha só. Para falar sobre isso, nós precisamos primeiro entender os tipos de sistemas que nós vamos estudar. Primeiramente, nós temos, para um sistema, o nosso sistema seria o sistema reacional, né? Ou seja, o recipiente onde vai ocorrer a nossa reação química dentro da nossa disciplina. Tá? Então, esse seria o sistema. O entorno desse sistema, ele seria o ambiente que o cerca, que nós chamamos de vizinhança. E tudo isso está dentro do que nós chamamos de universo. Tá legal? Um sistema que é capaz de trocar energia e calor com o ambiente que o envolve, com a vizinhança, é chamado um sistema aberto. No nosso exemplo, a xicrinha de café. Tá? Porque ele pode perder vapor, pode ganhar sujeira do meio, né, já que é um sistema aberto, né, vai que cai uma poeira no café. E ele pode também trocar energia, ele vai perder, como o café é quente, geralmente ele vai perder energia e ele vai esfriar. Legal? Então esse é um exemplo de sistema aberto que troca energia e matéria com o meio que o envolve, com a vizinhança. Um sistema fechado, ele já é um sistema que é incapaz de trocar matéria, tá? Mas ele é possível de trocar energia. Está aí um exemplo de sistema fechado. Legal? E um sistema que não troca nem matéria e nem energia com a vizinhança é chamado um sistema isolado. Tá legal? Geralmente nós vamos utilizar o tipo de sistema isolado para as nossas reações químicas, ok? Um calorímetro, ele é um dispositivo muito usado ainda em laboratório, ainda hoje, que é um exemplo de sistema isolado. Por quê? Não ocorre troca de matéria e nem de energia de dentro do calorímetro para o ambiente que o cerca. Tá? Mas dentro do calorímetro, o que acontece? Dentro do calorímetro existe um espaço que é preenchido por água, e dentro dessa água nós temos um recipiente fechado capaz de trocar energia, só não troca matéria com a água. Legal? Nesse recipiente ocorre uma reação química. Tá? A reação química que se processa, ela tem uma energia envolvida, seja uma energia liberada pela reação, seja uma energia absorvida pela reação. Tá? E no processo ocorre então a troca de energia com a água, que é o ambiente que cerca o recipiente de reação. Tá? E se a água absorve energia, se absorve energia liberada pela reação, a temperatura da água aumenta e o termômetro acusa esse aumento de temperatura. Se a reação química absorve a energia para acontecer, ela absorve a energia da água e a temperatura da água cai. O termômetro também acusa. Portanto, o calorímetro ele é um dispositivo que mede a quantidade de energia envolvida numa reação química. Tá legal? A reação química que se processa lá dentro, que troca energia com o meio. E esse meio é a água. Tá certo, gente? Essa energia ela é medida na forma de calor,
que é capaz de aumentar ou diminuir a temperatura do meio que o envolve. Ok? Esse é o calorímetro. No calorímetro, portanto, assume-se que o calor recebido, a quantidade de calor recebido pela água, esse Q, é exatamente igual ao calor cedido pela reação química, ou seja, toda a quantidade de calor que sai da reação química chega até a água, é recebido pela água. Assim como, se a reação química absorve energia, a quantidade de energia recebida pela reação química é retirada da água, é exatamente igual à energia cedida pela água. Ok? E, portanto, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido tem que totalizar zero, porque aí nós respeitamos a lei de conservação da energia. Legal? Bom, que energia é essa? Essa energia é a energia de movimento das moléculas. Como nós já vimos, as moléculas podem ter vários tipos de movimentos, os mais aleatórios. Tá? E justamente a quantidade de movimento das moléculas em um sistema químico representa justamente a energia interna do sistema. Tá certo? A quantidade de movimento das partículas, átomos e moléculas representa, portanto, a energia interna do sistema e se reflete na temperatura do material, na temperatura do sistema. Beleza? Então, o que nós sabemos que a temperatura é uma medida do nível de agitação das partículas de matéria e, portanto, da quantidade de energia interna que essa matéria possui. Beleza, gente? Sendo assim, nós podemos perceber que, no exemplo de um frasco contendo um gás, né, um frasco fechado contendo um gás, há uma pressão normal, ele possui uma certa quantidade de energia interna, certo? Quando é exercido um trabalho sobre esse sistema e se comprime esse gás, aumenta-se as colisões entre as partículas desse gás, a temperatura do gás aumenta, indicando que a sua energia interna também aumentou. Legal, gente? Então, aqui nós entendemos que para isso acontecer, houve a necessidade de um trabalho. Nesse sentido, o trabalho é um processo que causa uma variação da energia interna do sistema em questão. Legal? Como que a gente vai entender esse processo em termos de equação? Cabe lembrar que existe uma equaçãozinha aí que nós vimos, que é a equação da capacidade calorífica. Ela nada mais é do que a massa vezes a capacidade calorífica específica de um material. Tá certo? Não precisam decorar essa equação, mas é importante que vocês entendam essa equação aqui. Legal? Aí entra a equação de Black-Wilk. Essa equação ela diz que a quantidade de calor, a quantidade de energia térmica na forma de calor, ela é a massa do material vezes a capacidade calorífica específica vezes a variação de temperatura que esse material sofreu. Tá? Isso vai indicar a quantidade de energia envolvida nesse processo. Se a temperatura diminuiu, o calor foi perdido pelo sistema. Se a temperatura do sistema aumentou, significa que esse sistema recebeu energia na forma de calor. Legal, gente? Então, por isso, nós entendemos que essa equação de Black-Wilk pode ser reescrita como sendo, se a capacidade calorífica é a massa vezes a capacidade calorífica específica, então nós podemos reescrever a equação de Black-Wilk na forma de o calor, a quantidade de energia térmica perdida ou ganha por um sistema, é a capacidade calorífica do sistema, do material, multiplicado pela variação de temperatura. Legal? Beleza? Então, cabe lembrar aqui que as unidades de calor, que calor é uma forma de energia, são utilizadas são a quilocaloria e o quilojoule, de modo que uma caloria equivale a 4,18 joules. Legal? Tá aí a relação. E vale lembrar que todas as transformações químicas aqui, elas envolvem energia e todas respeitam a lei da conservação de energia. Essa lei ela pode ser representada da seguinte forma. Então, que a quantidade de energia cedida ou perdida ou ganha por um sistema, ela é proporcional à variação da energia interna que aquele sistema sofreu,
tá? Se aumentou ou se diminuiu a energia interna do sistema, mais a quantidade de trabalho exercida sobre esse sistema. Legal, gente? Beleza? Então, se o sistema recebeu uma certa quantidade de trabalho, naturalmente vai haver uma variação da energia interna desse sistema e isso pressupõe que o sistema ele recebeu uma certa quantidade de energia na forma de calor. Legal, gente? É nesse sentido que a gente vai entender essa equação aqui. E ela faz uso, então, da lei da conservação de energia. Essa é a representação da lei de conservação, tá certo? Para todos os processos, sejam químicos ou físicos, ok? Aí, entende-se que, então, trabalho, ela seria, no caso dos gases, seria correspondente à pressão de um gás multiplicado pela variação do volume desse gás. Ok? Então isso pode ser substituído, o trabalho pode ser substituído aqui nessa primeira equaçãozinha, de modo que nós teremos essa equação aqui como resultado. Tá certo? Mas não deixe que essa equação te assuste, gente. Isso aqui nada mais indica do que a quantidade de energia perdida ou ganha por um sistema é igual à variação de energia que esse sistema sofreu mais a pressão desse sistema vezes a variação de volume que esse sistema sofreu, certo? E, dentro do contexto que nós estamos estudando, essa quantidade de energia ganha pelo sistema ou perdida pelo sistema, nós chamaremos de entalpia da reação química, certo? Então, ao invés de representar pela letra Q, vamos representar pela letra H, tá certo? Mas é ainda uma forma de energia, legal? E normalmente na forma de calor, e essa é a energia envolvida numa reação química. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, abraço a todos, até mais.